Botucatu para todos no ar, e hoje a gente vai falar com o doutor Irapuã, ou Irapuã, como ele prefere ser chamado, né, Irapuã? Isso. Irapuã, se apresenta para a gente um pouquinho, faz uma breve apresentação. Então, Marcelo, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, de poder conversar com você e com seus espectadores, né, a respeito de um tema que eu acho que é de grande importância, né, para falar sobre o racismo. E para falar um pouquinho de mim, eu sou doutor em Direito pela UERJ, né, fui assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. E também sou advogado voluntário da Educafro, né? A gente tem aí algumas ações voltadas para a erradicação, né, do racismo estrutural no país, e estamos aí na luta, né, por uma sociedade mais igualitária, mais justa. É, a gente fala que o nosso país é um país racista, né? Para entender o que é racismo, a gente tem que falar em racismo estrutural. De uma forma breve, o que seria o racismo estrutural? Então, Marcelo, isso é um tema que leva bastante reflexão e tem diversas formas de se enxergar esse racismo estrutural. Mas a ideia central dele é que a sociedade brasileira ela tem dentro da sua infraestrutura, né, dentro da sua construção, o viés racial, né, o viés de depreciação das pessoas de cor, o viés dessa ideia de que o negro ele é menos capacitado e menos digno. Então, quando nós nos deparamos com os dados socioeconômicos, nós verificamos que existe sempre, na camada mais baixa da população, uma coisa em comum, que é a cor da pele mais escura. Então, quando a gente vê, por exemplo, que das pessoas pobres, né, das pessoas mais pobres do Brasil, 75% delas são negras. Dos desempregados, 80% delas são negras. A mulher negra ela tem mais ou menos metade da renda do homem branco, né, que é o topo da categoria. Então, nós temos aí uma verificação de que existe um projeto de país que foi feito para subjugar a população negra. E aí a gente pode falar sobre o histórico, né? Desde a época da escravidão, aquela coisa toda, mas como você pediu para ser bem resumida, a ideia é essa. Maravilha. A gente vê nas últimas décadas, a gente teve uma certa valorização das políticas raciais, uma certa intenção, uma valorização não digo, mas uma certa intenção de se trabalhar essa questão na sociedade da valorização das políticas raciais com as cotas nas universidades, mas a gente também assistiu que isso causou uma certa resistência na sociedade, né? Então, a questão de trabalhar o racismo sempre foi um terreno minado, né? Porque teve muita resistência na sociedade e eu queria que você falasse um pouco disso, né? Esse racismo, ele encontra a questão de trabalhar essa ideia do racismo estrutural, ele encontra muita resistência ainda, né? Sim, sim. Nós temos uma ideia, né, de que o Brasil ele é um paraíso racial, né? Nós temos a ideia da democracia racial, em que brancos e negros convivem pacificamente e harmonicamente. Mas isso só acontece do ponto de vista enquanto o negro fica no seu lugar, né, designado previamente, e não reclama de nada.
A partir do momento em que o negro fala, olha, nós estamos relegados às camadas mais baixas da população, às piores prestações de serviço público do país, e isso é uma faceta do racismo, e começa a desconstruir essa ideia de que negros e brancos convivem harmônica e pacificamente, é que a gente começa a poder falar melhor sobre como que está desenhado o racismo no Brasil e como que a gente pode enfrentar. E a partir desse momento em que a gente falou, olha, só existem 2% de alunos negros nas universidades públicas. É preciso mudar, porque a gente tem aí 50% das pessoas negras no país. Das pessoas são negras no país. E precisamos fazer um movimento de aquilombamento, uma movimentação de chegar e conseguir ocupar esses espaços, é que as pessoas falaram, opa, peraí, mas isso aqui é meritocracia? Como que a gente vai poder fazer isso aqui? Sendo que, na verdade, essa meritocracia ela é bem enviesada, porque a gente fala em correr, por exemplo, 100 metros rasos, todo mundo parte do ponto zero para chegar até o ponto 100, né? O problema é que quando a gente vai falar sobre, por exemplo, pré-vestibular, as pessoas estão colocando os seus filhos em cursinhos que custam 3 mil, 5 mil reais, e outros estão saindo das escolas públicas. Como é que fica essa questão? E aí, um outro enfrentamento a gente precisou encarar, que foi o fato de falar assim, não, mas olha só, então a gente tem que falar, na verdade, de questão de pobreza, e não sobre a questão racial. E aí a gente tem 2 pontos. O primeiro, que é o que a gente está querendo enfrentar, é a ocupação de espaços por pessoas que não integram aquilo ali, que no caso são as pessoas negras. E ponto número 2 é qual é efetivamente a relação institucional que existe entre a população negra e a faceta da distribuição da educação no país. Né? Então, são outros desdobramentos que a gente tem, mas a ideia principal é quando o branco precisou largar, abrir mão dos seus privilégios, aí passou a resistir com relação a isso. Né? Mas, felizmente, nós temos aí uma política pública que começou na UERJ em 2002, desculpa, e depois também na UNB, e depois em 2012 virou uma política institucional brasileira, né, em todas as universidades públicas federais, e conseguimos chegar, né, segundo os últimos dados do IBGE, a 50,3% dos alunos. Né? Então, aí tivemos um salto gigantesco de 2% para 50% em mais ou menos 10 anos. Então, foi uma política pública que veio para ficar e que demonstrou muito bem como que uma coisa bem pensada para a população, né, mais carente, mais relegada, ela consegue produzir bons resultados. É óbvio que a gente precisa ainda entender onde estão esses 50%, porque esses 50% não estão na medicina, que vivem sendo objeto de fraude às cotas, não estão no direito, né? Eles estão ainda nas cadeiras que são menos prestigiadas. Mas é um caminho sem volta, é um caminho que a gente continua progredindo através dos anos. Recentes episódios estão gerando um debate sobre um termo que vem causando uma certa
um certo ruído aí na mídia e que eu gostaria que você explicasse melhor para a gente. Até te chamei porque eu vi um texto que você produziu com o Dr. William Douglas, que se titula Não existe monopólio sobre racismo, né? Tampouco o racismo reverso. Racismo reverso seria o racismo do negro praticado contra o branco, né? Isso aflorou primeiro com o episódio das cotas, né? Vamos dizer assim, num primeiro momento, depois daquela questão de uma grande loja de departamento que fez um programa de trainees exclusivos para negros e que a Defensoria Pública cobrou uma multa de 10 milhões, alegando que a loja estaria cometendo um racismo reverso, vamos dizer assim, né? E depois, mais recentemente, um reality show da TV brasileira em que alguns participantes que eram negros e que começaram a destratar outras pessoas, tal como qualquer outra pessoa pode fazer isso, e pelo fato de eles serem negros, estariam cometendo o racismo reverso, assim dizer. Nesse contexto, isso gerou, junto à opinião pública, essa ideia e essa coisa e esse termo, em que até uma apresentadora da TV chegou a falar esse termo e depois se desculpar, o racismo reverso, dizendo que o racismo reverso não existe. Por que vocês alegam nesse texto que o racismo reverso não existe? Então, Marcelo, eu acho que aqui existem duas explicações para a questão do racismo reverso. Mas essas duas explicações elas convergem nesse ponto. O racismo reverso ele não existe. E elas se separam na explicação. A primeira delas, que é a mais difundida, é falando que o racismo ele só pode ser entendido dentro de uma perspectiva coletiva. E, a partir daí, você precisaria de uma estrutura maior para subjugar essas pessoas. O negro, não tendo essa possibilidade, ele não teria como fazer esse processo. Um outro ponto é entender também que o racismo ele pode ser dentro de uma relação individual, né? Pessoa para pessoa. E, a partir daí, você não teria um racismo reverso. Você teria única e exclusivamente racismo. E, dentro disso, a gente pode fazer uma análise da parte do crime, né? Que está lá na injúria racial, né? Em que se fala que a injúria racial pode ser cometida por qualquer pessoa, né? E, a partir daí, é que a gente tentou nesse texto, eu com esse meu amigo William Douglas, que agora virou desembargador do TRF2, nós tentamos colocar a bola no chão, tentar organizar o time, assim, porque às vezes fica, como acontece muito com a questão racial, mexe com o sentimento, às vezes fica um discurso muito confuso. E aí o que a gente falou? Olha, na verdade, racismo é racismo. Um negro pode injuriar outra pessoa em virtude da sua cor da pele também, ou em virtude da sua origem. Por exemplo, ele pode ser um negro antissemita, né? O que acontece seria essa diferença sociológica, em que o negro não teria esse meio de produção para subjugar outras pessoas, né? Então, nesse caso, deveria haver uma nova história contada, né? Uma nova história escrita, ocorrida, no caso, em que se haveria uma escravidão de pessoas brancas perpetradas por pessoas negras. E aí, nesse ponto específico, é que eu faço parênteses. Eu particularmente, não concordo com esse tipo de visão, mas tem muita gente que concorda e que fala sobre isso. Mas o ponto de convergência não existe racismo reverso.
Como é que você vê a questão da pandemia ultimamente, né? Por exemplo, a gente vê que a pandemia é um desastre para todos, mas há declarações que falam que é o seguinte: a pandemia mata mais o preto e o pobre, né? Porque também passa pela questão social, né? Passa por essa questão. Você tem lido alguma coisa nesse sentido, visto alguma coisa nesse sentido? Sim, Marcelo. Inclusive, eu escrevi 2 textos a respeito disso, mostrando os números, né? Porque quando a gente vai falar de pandemia, a gente tem que ter número. E o governo, ou o desgoverno, ele tentou maquiar os números, né, no início da pandemia. Enfim, e fica agora essa coisa de discurso e se contradizendo nesse discurso. Mas os números, eles mostram que a população negra é a mais exposta, né? Seja no primeiro momento, a partir da parte em que o negro está mais exposto por ser grande parte do serviço essencial, né? É o negro que está lá como gari, que está na prestação de serviço. Então, é o negro que está mais exposto, né, nessa prestação de serviço essencial. É o negro que não tem acesso à água tratada e muitas vezes não tem acesso a sabão, que dirá álcool em gel. O negro ele tem o pior acesso ao serviço do SUS. Né? Então, assim, e esse ponto, Marcelo, são divididos em 2 partes. A primeira é você tem o pior aparelhamento, né, do serviço do SUS e a pior prestação do serviço do SUS, porque em 2016 o governo brasileiro admitiu que tem o racismo institucional. Né? O racismo institucional dentro da saúde faz com que o negro seja pior atendido pelo mesmo profissional. Né? Então, esse tipo de coisa também é muito relevante para a questão do tratamento. E, além disso, o negro ele tem comorbidades já que podem agravar a sua recuperação, que é diabetes, hipertensão. Então, isso são doenças que atingem mais a população negra e que potencializam o impacto da doença. Então, esses 4 fatores, né, um deles dividido em mais um, fica muito evidente ainda a desigualdade perante brancos e negros. Né? E enquanto está morrendo negro, o governo não está nem aí. Né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Como é que a população negra, a população periférica, a população pobre desse país, em meio a uma pandemia, consegue se organizar para lutar contra isso? Estamos em plena sinuca de bico, né, Marcelo? Porque a gente não pode ir para as ruas aglomerar, a gente não pode deixar de trabalhar e a gente não recebe o auxílio. Então, assim, é uma coisa que, mais uma vez, é um massacre que está acontecendo no país. Porque você não tem acesso à saúde, você não tem acesso a dinheiro, você tem que continuar trabalhando, mas também não tem emprego, e você não pode ir para a rua protestar. O que eu particularmente tenho feito junto à Educafro é tentar, e também junto ao Livres, que é uma outra ONG que eu trabalho, é tentar fazer com que o governo, que a gente tenha elementos do direito prontos para conseguir embasar o impeachment do Bolsonaro. Né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando agora numa ação em que
ele tratou de falar que tinha provas do seu de que houve fraude nas eleições de 2018, né? Então, assim, se ele tem as provas, mostra. Se não tem as provas, ele mentiu. E mentir sobre as eleições é crime de responsabilidade. Então, assim, a gente está tentando colocar esses elementos para conseguir tirar ele do poder, porque já virou questão de saúde pública, virou questão de vida ou morte, efetivamente, né? Dia 14 agora, completam 3 anos do assassinato de Marielle Anderson. Um assassinato que tem uma simbologia muito grande para todo o país, mas também para a raça negra, porque era uma mulher militante, negra, periférica, lutava pelas favelas e que tudo indica, esse crime tem tudo para passar pela impunidade, mas tudo indica que foi morta por milicianos e que talvez tenha envolvimento com o Planalto lá, né? com os peixes grandes aí. Qual é a importância de Marielle para o povo brasileiro, para o movimento negro e por que é importante a justiça para Marielle? Então, Marcelo, eu acho que a Marielle acabou potencializando muito a luta pela igualdade racial no Brasil. Depois dela vieram outras Marielles, né? Houve aí, somente na última eleição, um crescimento muito interessante. Por exemplo, na legislatura passada, no Rio e em São Paulo, mais que dobrou o número de pessoas negras, pretas retintas, dentro das câmaras de vereança, né? Então, assim, e que chegaram com a agenda Marielle, né? Isso foi importante para caramba. Teve o Instituto Marielle Franco, que está aí muito engajado nas questões de igualdade racial e de equilíbrio social também, né? Então, eu acho que potencializou muito, nacionalizou e internacionalizou muito a luta da população negra por mais igualdade e por mais acesso de chances aqui no país. Então, é muito importante que a gente tenha uma resposta específica também para mostrar que uma morte tão emblemática envolvendo pessoas da milícia não pode ficar impune, de fato. Quero agradecer a você, Irapuã, por esse papo e já te convidar para outros sobre essa questão, que eu achei muito bom, e agradecer muito, desejar a você uma boa semana. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço aí o nosso bate-papo, gostei muito e estou sempre à disposição. Tá ok. Até mais. Até mais, Marcelo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.